Olá pessoal, Guilherme Avelino de Biologia. Dando continuidade ao citoplasma, complexo Golgi. Aparece interessante que aparecem algumas questões fazendo a comparação da casa, nossa casa, né? Minha casa, sua casa, com uma célula. Por que eles associam? E questão de vestibulares, tá certo? Por que eles associam a dispensa, o armário, com o complexo Golgi? É porque lá vai ficar guardado, armazenado o quê? A comida, os nutrientes. Então, na hora que fala em complexo Golgi, tem que passar logo pela sua cabeça armazenamento de substância. Armazena para depois ser utilizado, armazena para poder secretar. E aí esse verbo secretar ou segregar tem tudo a ver com as células secretoras. Então, já sabemos que os órgãos secretores, a gente pega pâncreas, fígado, testículo, ovário, células, órgãos secretores apresentam células com grande quantidade de complexo Golgi. Ou apresenta vários complexos Golgi, ou apresenta um complexo bem grande, né, bem concrescido. Então veja só, complexo de Golgi ou complexo golgiense é um conjunto de sacos lameliformes. Sáculos, o diminutivo de sacos, e lameliforme em forma de lâmina, né? Bolsazinha achatadinha, como eu boto aqui para vocês. Dictiossomos ou golgiossomos é o nome dado ao conjunto de complexo de Golgi, né? Além de armazenar, secretar substâncias, né? Secretar substâncias e sintetizar alguns carboidratos, tá? Sintetizar alguns carboidratos. Aí observe aqui, eu botei o núcleo, a relação íntima do núcleo com os retículos, aqui o retículo rugoso, tá? E aqui o retículo liso. O retículo rugoso e o liso transportam substância, obviamente. Agora o rugoso, além de transportar substância, sintetiza proteína. E o liso, além de transportar substância, sintetiza lipídios. Como o complexo de Golgi sintetiza carboidrato, então as células vão associar o quê? Vão juntar as proteínas do retículo endoplasmático rugoso com o carboidrato. E na vesícula de secreção vão sair as glicoproteínas. Lembrando que essas glicoproteínas podem compor o glicocálix, né? Aquele revestimento além da membrana plasmática que serve como uma malha de reconhecimento que a gente já discutiu. Se você pegar o lipídio do retículo endoplasmático liso com os carboidratos do complexo de Golgi, aí forma o quê? Lipídio com carboidrato, glicolipídios nessa vesícula de secreção. Ok? Agora, vocês não podem esquecer que existem a relação íntima, a ligação íntima dessas organelas e tem as posições. Observe que essa história de face cis, face trans, posição cis, te acompanha não é só na química orgânica, não. Tá certo? Até na biologia. Então, o espaço entre o núcleo e o complexo Golgi é a face cis. Tá certo? E a face de transporte depois do complexo Golgi, onde tem as vesículas de secreção, é a face trans, tá? Muitas questões aparecem em concursos vestibulares, os autores trocam isso aqui para poder eliminar o aluno lá, tá certo? Mas tem que ter muito cuidado. Então, a face cis é a face que vai do núcleo ao complexo, onde tem os retículos, tá certo? É a fase que está sendo produzida as substâncias, tanto lipídio no retículo endoplasmático liso como as proteínas no retículo endoplasmático rugoso. E a fase trans é aquela fase que está sendo transportada, a fase secretora do complexo Golgi, ou seja, após o complexo Golgi, ok? Aí na sequência lisossomo, pH 5, tá? São vesículas membranosas contendo enzimas. Qualquer enzima? Não. Aí tem as proteases, as fosfolipases. Protease quebra proteína, fosfolipase quebra fosfolipídios, as nucleases quebram os nucleotídeos, os ácidos nucleicos para nós absorvermos os nucleotídeos. Então, são algumas enzimas que a gente observa no interior do lisossomo. E toda vez que se fala em lisossomos, nós lembramos da digestão extracelular, fora das células, e digestão intracelular. Então, seria, comparando com o nosso corpo, né? Sempre é bom estar comparando o nosso corpo com as células, seria o nosso estômago, nosso intestino, os dois órgãos responsáveis pela quebra, de fato, dos alimentos. Digestão, não estou dizendo só os dois que quebram, não, porque a boca quebra também, tá certo? Então, digestão extra e intracelular. E as duas atividades relacionadas com o lisossomo, heterofagia e autofagia. Hétero, uma fonte diferente. Vamos dizer, hétero é diferente. Fagia de fagocitose, comer, fago ou comer.
Vocês imaginam uma célula englobando uma partícula estranha. Imagina uma célula que englobou um vírus, englobou uma bactéria, tá certo? Ou englobou um nutriente, uma proteína, um lipídio, um carboidrato. Então a fonte externa é uma fonte estranha, tá certo? Diferente. Heterofagia. Autofagia, auto próprio. Vocês imaginam uma célula digerindo os orgânulos, as organelas que já estão envelhecendo, que já não funcionam mais, tá certo? Porque no interior da célula só fica quem trabalha, ok? Então aquelas partes que não funcionam mais, a própria célula começa a digerir. Seria uma autofagia. E associado, pessoal, aos lisossomos, nós não podemos esquecer, tá? Uma tal de morte programada ou apoptose. Por exemplo, está escrito que um dia a cauda do girino vai desaparecer. Está escrito que um dia aquelas membranas interdigitais, que você que está me assistindo já teve, que o bebezinho lá, o feto que está na barriga da mãe, vai desaparecer também. Então, qual é a organela que está por trás dessa digestão? Lisossomo. Por que o nome é morte programada ou apoptose? Porque a informação está contida no DNA que um dia aquela estrutura vai ser digerida, que um dia aquela estrutura vai desaparecer. É diferente, por exemplo, um acidente que acontece muito naquelas pessoas que trabalham em minas. Elas inalam muito a sílica da areia, né, da poeira. Não tem como evitar isso aí. É a doença conhecida como silicose. Então, a sílica vai, quando chegar nos pulmões, as células irão englobar os pneumócitos, e aí os lisossomos, como é uma fonte estranha, os lisossomos vão liberar as enzimas para poder digerir a sílica, só que não vai conseguir digerir. E aí cria uma situação de injúria, o excesso de enzima liberado começa a destruir o quê? Os pulmões, levando a uma doença conhecida como silicose, que mata muita gente. É da mesma forma, do mesmo jeito da asbestose, quando se inala o asbesto. Tá? Guilherme, o que é o asbesto? É o componente da telha de amianto. Por isso que aquela telha nem é permitida mais, na nossa legislação, ser comercializada. Por isso que já há muito tempo vem substituído por um material o quê? Reciclável lá. Então, pessoal, falou de digestão, em qualquer questão você lembra logo de lisossomo, ok? Na sequência, os peroxissomos. Vesículas membranosas também contêm enzimas, catalase, oxidase. Então, difere um pouco do lisossomo no que diz respeito às enzimas. Né? É como se o peroxissomo, pessoal, fosse um tipo particular de lisossomo. Degrada o álcool, 25% do álcool é degradado aqui, porque os 75% do retículo liso, eu já comentei com vocês, e a desintoxicação do organismo. Tem uma reação muito comum que a gente vai na infância, passando água oxigenada, num corte, uma ferida, alguma coisa, e aquela espuma lá, aquela efervescência, e cai muito em questões de vestibulares e concursos. Então, o que é que acontece? Você coloca água oxigenada num corte, numa ferida, tá certo? Para fazer aquela limpeza, eliminar os micro-organismos. Água oxigenada, H2O2. Então, a água oxigenada em contato com a ferida, as células que foram lesionadas ali, do tecido lesionado, as células têm os peroxissomos. Os peroxissomos com enzima catalase vai quebrar a água oxigenada, porque ela é tóxica. Vai quebrar a água oxigenada, liberando o quê? Água, portanto, é aquela água que escorre no trauma, no corte, e o oxigênio é aquele que provoca o quê? A espuma. Guilherme, por que se passa aquilo ali? Porque há um risco grande de uma infecção por bactérias, principalmente aquelas do gênero Clostridium. Você lembra a Clostridium tetani, a bactéria causadora do tétano. E essa bactéria, como outras danosas, elas não suportam o oxigênio. São bactérias, são micro-organismos, são seres anaeróbios estritos. Quer dizer, a simples presença do oxigênio mata, elimina. Então, você passa oxigenada na primeira vez para poder fazer a limpeza. Você não pode estar passando todo dia, não, porque a água vai eliminar as fibras. E aquela ferida ali, aquele corte, vai demorar a cicatrizar. É tanto que acontece com sua ferida quando você cai lá no chuveiro, quando você vai lá para o chuveiro, quando você cai na piscina, tá certo? Dificulta aquele processo de cicatrização. Coisa que no mar é diferente, porque no mar tem um sal e o sal desidrata. Então, cicatriza até mais rápido. Então, tá aí, pessoal. Complexo de Golgi, tá certo? Cuidado com a face cis e a face trans.
lisossomos e peroxomos, 2 orgânulos que estão diretamente relacionados com o processo de degradação de alguma coisa, quebra, digestão, mas principalmente digestão intracelular é falar de lisossomos, tá bom? Valeu, pessoal!